Olá, meu nome é Giovanni Hoffman, nós estamos aqui no 5º episódio de Medicina Chinesa na Semana e a pergunta que nos chegou foi a seguinte: como manter a saúde sexual masculina? Essa pergunta foi maior, tá? Mas especificamente está perguntando em relação à disfunção erétil, à potência sexual. E eu quero oferecer então este vídeo para o Dirceu Fischer de Balneário Camboriú. Esta pergunta foi feita por uma mulher, ok? Mas algumas coisas que eu vou dizer aqui é interessante, tanto para homem quanto para mulher. Algumas coisas que eu vou dizer aqui. Então você repare e veja durante o vídeo o que a gente vai falar em termos de sintomas que a pessoa tem, para poder ver o que é interessante para você. E antes de dar continuidade e responder essa pergunta, eu quero agradecer aqui a todos que se inscreveram, a todas as pessoas que estão fazendo perguntas, e pedir que você que não se inscreveu ainda se inscreva, toque no sininho para receber as notificações. Sempre que entra vídeo novo, você vai receber as notificações. E divulgue o máximo que puder, que isso é importante para o nosso canal, é importante para a saúde de muitas pessoas, ok? Então, muito obrigado. Antes de responder a pergunta, agradeço mais uma vez. Mas falando aqui das disfunções eréteis, então, se nós fizermos um paralelo entre a medicina chinesa e a medicina convencional, na medicina convencional nós sabemos que uma função erétil adequada, ela depende de uma função cardiovascular adequada. Muito importante é a função cardiovascular estar boa. Então, quando ocorrem problemas relacionados à deficiência cardiovascular, a pessoa tem qualquer problema aí de aterosclerose, a pessoa tem algum problema de circulação mais grave, esse problema de circulação mais grave vai dar uma série de problemas no corpo e em algumas pessoas pode provocar problemas de impotência. Então, alguns remédios específicos, modernos, fazendo uma comparação aí, indicados para a potência sexual, eles visam a melhorar ou corrigir essa circulação. Para a medicina chinesa, a potência sexual, quando a gente vai fazer um tratamento dela, nós não podemos pensar apenas numa coisa, nós não podemos pensar em fazer um tratamento especificamente para melhorar apenas a potência, porque a potência vai depender de como o corpo está funcionando. Se um organismo humano tem uma função boa, adequada, tem uma boa saúde, significa que ele pode reproduzir adequadamente. Isso eu não estou dizendo, é claro, que a pessoa precisa reproduzir, não, mas que a pessoa tem essa função funcionando. Essa função deve funcionar tanto nos homens quanto na mulher e, de acordo com a idade, ela vai mudando um pouquinho, mas quando ela realmente não funciona, existe aí problemas de ordem física e pode existir problemas também de ordem mental, emocional. Então o estresse, o grande vilão nos dias de hoje, a pessoa está usando demais a mente, isso pode provocar impotência sexual. Como? O estresse, na verdade, ele vai fazer com que a essência renal, que nós chamamos de deficiência de essência, comece a acontecer na pessoa mais cedo. A deficiência de essência, ela começa sempre a acontecer na mulher, por exemplo, depois da menopausa, no homem depois da andropausa, na andropausa. Mas quando ocorre diversos problemas relacionados a excesso, esse problema pode acontecer antes. Então é importante verificar que, para a medicina chinesa, a impotência propriamente dito, as disfunções eréteis, estão ligadas a 3 fatores fundamentais. Uma deficiência de yang do rim, uma deficiência de yin do rim ou uma deficiência de yang do baço. Claro que se a pessoa não tem uma atividade adequada, uma atividade física adequada, tem uma alimentação ruim, ela pode melhorar a alimentação, pode começar a fazer exercícios inteligentes, exercícios de uma maneira coordenada, cotidianamente, ela vai começar a melhorar a parte circulatória. Melhorando a parte circulatória, vai começar a melhorar todo o sistema. No entanto, nós temos que perceber se essa pessoa, digamos que seja uma pessoa muito estressada, ou está com nível de atividade intelectual, de atividade de cobrança muito grande, nós temos que perceber isso para poder saber se ela tem uma deficiência de essência yang, se ela tem uma deficiência de essência yin, ou se ela tem uma deficiência de yang do baço. O que é yang na medicina chinesa? O yang, na verdade, é atividade. Quando existe uma deficiência de yang, tem uma deficiência de atividade. O yin seria mais a forma, tem deficiência da forma. Yang é mais deficiência da função. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem deficiência de yang do rim,
No corpo todo ela vai sentir cansaço, ela só quer dormir, ela tem muito cansaço, ela tem cansaço nas pernas, ela tem os membros mais frios, as mãos, os pés mais frios, pode sentir frio no corpo todo, mas o que ela sente bastante é cansaço, muito cansaço. E muitas dessas pessoas que têm uma deficiência de yang do rim vão sentir também dores lombares, vão sentir também dores nos joelhos ou essas regiões fracas, porque o yang do rim comanda essas regiões. O rim em si, para a medicina chinesa, comanda toda a região lombar, a coluna por inteiro, os joelhos, as pernas. Então, quando a pessoa tem a deficiência de yang do rim, ela vai ter esses sintomas. Quando a pessoa tem uma deficiência de yang do baço, ela também pode vir a ter cansaço, sim, também pode ter frio nas extremidades, sim, mas ela vai ter, quando você observar o cocô, quando você observar as fezes, essas fezes vão ser quebradiças, essas fezes vai ficar muito no papel higiênico, né? Então a pessoa não tem uma formação adequada das fezes, as fezes são quebradiças, as fezes são muito pastosas. Essas fezes pastosas significa que tem uma deficiência de yang do baço. Claro que uma pessoa pode ter tanto deficiência de yang do rim e também deficiência de yang do baço. Aí um profissional ele vai olhar a pessoa e vai indicar aquilo que for correto para cada um deles. Para fortalecer o yang do rim, alimentos salgados fortalecem o yang do rim. E tem algumas plantas específicas que fortalecem o yang do rim, que eu não vou falar dessas plantas aqui, porque a pessoa pode tomar muito dessa planta e aí causar um efeito contrário. Num primeiro momento ser muito bom e depois ser pior ainda. Eu vou falar de uma planta que a pessoa que tem deficiência de yang do rim, ela pode usar como chá, que é a canela. Então essa planta já em algumas pessoas já vai melhorar e muito a disfunção erétil se for por deficiência de yang do rim. Se for uma deficiência de yang do baço, essa pessoa tem que melhorar a alimentação muito. Essa pessoa tem que melhorar a digestão, na verdade. Então algo que eu sempre recomendo quando me procuram é, se você não está com fome, você tem uma disfunção erétil, você não está com fome, não coma, espere para comer quando você está com fome. Não importa se chegou na hora da refeição ou não, mas não coma se você não está com fome, porque se você comer quando não está com fome, a sua atividade do baço já está frágil. Ela já estando frágil e você coloca a comida em cima antes de fazer a digestão, você está enfraquecendo ela muito mais. Comer, por exemplo, depois das 7, 8 horas da noite, a pessoa enfraquece muito o yang do baço. Para você perceber se tem uma deficiência de yang do baço, basta colocar a língua para fora, você vai perceber que essa língua pode ter marcas de dente, ou pode ser muito inchada, bastante inchada, ou ainda você pode perceber que a saburra, ou seja, aquela cobertura da língua é muito grossa. E aí, lógico, tem vários outros sintomas, mas as fezes são mais mole. A pessoa tem deficiência de yang do baço. Algumas pessoas que têm deficiência de yang do baço gostam muito, muito, muito de doce. Então, todos esses sintomas e sinais juntos, ok? Tudo isso junto, deficiência de yang do baço. E aí, para deficiência de yang do baço, não tem jeito. Tem que melhorar a alimentação. Existe fitoterápicos adequados, existe acupuntura adequada, mas tem que melhorar a alimentação, porque muitas vezes a alimentação está toda errada. Agora, o que também promove uma deficiência de yang do baço muito grande é o uso da atividade intelectual excessiva. A pessoa que usa demais a cabeça. Então tem que mudar alguma coisa aí no estilo de vida. E também temos a deficiência yin do rim. Então, deficiência yin do rim e deficiência yang do rim, da essência, é que faz com que o homem tenha uma atividade sexual adequada e não tenha disfunção erétil. Mas naquela pessoa que tem deficiência yin do rim, pode ter sintomas muito semelhantes àqueles que eu falei, que é a deficiência de yang do rim, mas a diferença grande é que esta pessoa vai ter, ao invés de frio, vai ter muito calor. Vai ter muito calor nos pés, vai ter muito calor nas mãos, vai ter muito calor nessa região, vai ser uma pessoa que sua muito, vai ser uma pessoa que, às vezes, acorda várias vezes na noite, picadinho na noite, então isso demonstra que a pessoa tem uma deficiência de yin do rim. Algumas vezes, se for na mulher, você vai observar que ela tem ainda o pé seco. Então, a mulher que tem o pé seco, principalmente o calcanhar quebradiço, tem deficiência de yin do rim. E tem algumas pessoas que têm tudo isso junto.
Então, por isso que é importante, cada caso é um caso, e por isso que é importante que você procure, se esse é o seu caso, ou se um desses é o seu caso, você percebeu como parâmetro, você procure um profissional. Para deficiência de indurrim, sementes são adequadas. Uma das sementes que não pode faltar naquela pessoa que sente muito calor é gergelim preto. Gergelim preto é fantástico para deficiência de indurrim. Mas um profissional vai indicar muitas vezes fitoterápicos, que são muito mais fortes, vai indicar alguma coisa também relacionada à alimentação, porque tem alimentos que favorecem a deficiência em indurrim, tem fitoterápicos que favorecem a deficiência em indurrim e tem atitudes que favorecem o indurrim. Então, se a pessoa está num nível frenético de vida, ela está desgastando o indurrim. Toda vez que a pessoa corre de atrás dos problemas, ou corre de atrás para solucionar o problema, ou corre de atrás para a vida, para conseguir as coisas, ela está desgastando a essência indurrim. Então, é muito importante ela utilizar alguns alimentos, melhorar a alimentação, pensar muito na alimentação como uma melhora, pensar na questão do exercício físico para a parte cardiovascular, e se isso não resolver, ela fazendo por conta própria isso e não resolver, isso que eu falei aqui, aí sim deve procurar um profissional que não vai tratar apenas o local, vai tratar o todo. Por isso que se você quiser melhorar a saúde sexual, seja masculina ou feminina, tem que melhorar o corpo por um todo, porque se utilizar um ou outro desses remédios que vão dar a potência só na hora, isso é um fogo de palha e durante o tempo isso pode fazer muito mais mal do que bem. Isso é observável aí tranquilamente no dia a dia.